Bom dia, alunos da Biologia à Distância. Eu sou a professora Maria Ivone. Nesse semestre eu vou ministrar a disciplina para vocês. Então, eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas, é o Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Parasitologia e o Laboratório de Micologia. No Laboratório de Micologia, nós trabalhamos com fungos de grupos, de variados grupos, e vai ser oferecido para vocês a disciplina que é oferecida para o curso regular, o curso presencial de Ciências Biológicas. Essa disciplina, ela é a micologia geral, porque existem outras disciplinas abordando outros temas na micologia para a área da saúde, por exemplo, mas a biologia é necessário que vocês conheçam os fungos, que é o que a micologia geral tem. Então, vocês vão ver os fungos, que são mais comumente conhecidos como mofo, e nessa disciplina vocês vão ter noções do que são os fungos, quais são as características que os distinguem de outros grupos, e como esses organismos, o que esses organismos têm, são organismos superiores, são eucariontes, e como esses organismos, eles precisam de certas condições para sobreviver. Em todos os ambientes a gente encontra esses fungos, alguns têm que se associar a outros organismos para sobreviver, mas eles conseguem você literalmente encontra fungo do Polo Norte ao Polo Sul. Em determinadas circunstâncias, a maioria deles desaparece, mas você encontra esses organismos basicamente em todos os ambientes. Durante a disciplina, vocês vão ver quais são essas características, qual é a importância desses organismos para o ambiente e para o homem e para os animais. Alguns deles, como qualquer organismo, eles podem ter funções boas, e algumas vezes podem ter características que podem causar prejuízo no homem, nos animais e nas plantas. Então, vocês vão ver quais são essas condições e também vão observar quais são as características que distinguem os fungos de outros organismos, tanto que eles são um reino, e nesse reino já houve várias reorganizações taxonômicas, porque à medida que o conhecimento vai aparecendo, essas dúvidas elas vão sendo sanadas, e aí os fungos hoje eles são um grupo bem diferente do que era na época que eu estudei. Então, o que vocês vão ver são as características desses fungos, a fisiologia, o que eles precisam para sobreviver, quais são as adaptações que eles fazem no ambiente para poder sobreviver. Vão ter noções de grupamentos taxonômicos que esses fungos têm, e após isso vocês vão ver cada característica geral de cada um grupo desses organismos, desde os mais primitivos até os mais evoluídos. Então, esses organismos, alguns deles, ou melhor, muitos deles são microscópicos. Eles só foram descobertos depois do advento do microscópio, porque o que se via era o efeito que eles causavam no ambiente, mas ninguém sabia o que era. Então, no histórico sobre os fungos, você tem algumas informações antigas que falavam sobre castigo de deuses ou de outras características, porque o homem não tinha explicação. E aí depois foram ver que esses efeitos eram ocasionados por micro-organismos, e dentre eles os fungos. Então, esses organismos, hoje, o que se conhecia desde a antiguidade eram os fungos macroscópicos, que a gente conhece comumente como cogumelo, que alguns são comestíveis, você pode ingerir junto com o alimento, ou mesmo eles in natura, e alguns que são
venenosos, mas o que se conhecia desde a antiguidade, eram aqueles que se conseguia enxergar a olho nu. Hoje a gente já conhece um universo muito grande e a cada vez que se faz uma pesquisa, você está encontrando muitos desses organismos que ninguém nem sabia da existência deles. Então, a partir de março, vocês vão começar a ver a disciplina, e aí no decorrer da disciplina a gente vai tirando dúvida relacionada a isso.